Olá, boa tarde. Você acompanha agora notícias do Brasil e do mundo desta terça-feira, dia 13 de dezembro. A PEC da transição deve ser votada hoje na Câmara dos Deputados. A expectativa é que o texto seja aprovado da forma que foi enviado pelo Senado. Mas o grupo de parlamentares quer sugerir emendas. A equipe de transição espera que o plenário da Câmara dos Deputados já comece a analisar a PEC. Já aprovado no Senado, o texto não vai passar por comissões da Câmara, após ter sido incorporado a uma outra PEC que já tramitava na casa. O presidente da Câmara, Arthur Lira, e aliados do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva querem agilizar os trâmites para que a proposta comece a vigorar no início do próximo ano. Para isso, precisa entrar no orçamento de 2023, que deve ser finalizado nesta semana. Mas há um movimento de parlamentares com a intenção de frear a tramitação e fazer com que o texto seja modificado, com reduções no prazo e nos valores da PEC. O Senado aprovou a ampliação do teto de gastos em 145 bilhões de reais para bancar o incremento do Bolsa Família e garantir a continuidade de outras políticas públicas sociais. Mesmo com as divergências, aliados de Lula estimam que já há 350 votos favoráveis de deputados para passar a proposta sem modificações. Por ser uma PEC, é preciso a aprovação de 3/5 dos parlamentares. No caso da Câmara, 308 dos 513 deputados devem dar o aval ao texto em 2 turnos. A cantora Margareth Menezes afirmou nesta manhã que aceitou o convite do presidente eleito Lula para assumir o Ministério da Cultura. Durante uma entrevista coletiva no Centro Cultural Banco do Brasil, em Brasília, onde atua a equipe de transição de governo, Margareth Menezes informou que aceitou o convite feito pelo presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva para assumir o Ministério da Cultura a partir de 2023. Mais cedo, a cantora se encontrou com Lula no hotel onde o presidente eleito está hospedado, na capital federal, para uma conversa. Margareth Menezes disse que foi uma surpresa, mas que ficou muito empolgada com a nova missão. Nós conversamos, e eu aceitei a missão, recebo isso como uma missão mesmo, até porque assim, foi uma surpresa para mim também, o meu processo até entendendo o lugar dessa minha representação e entendendo também a necessidade da gente fazer uma força-tarefa para a gente levantar o Ministério da Cultura. Então o presidente disse que para ele é de uma importância muito grande e que ele está assim, querendo fazer um Ministério da Cultura forte. Na semana passada, Lula anunciou 5 ministros do futuro governo. E o jogador Amir Nashazani foi acusado de traição no Irã e condenado à morte após se envolver em manifestação a favor das mulheres. O evento contestava a morte de Mahsa Amini e terminou na morte de 3 policiais. Nashazani está entre 9 acusados da morte dos oficiais no evento, que aconteceu no dia 25 de novembro. O atleta de 26 anos foi detido 2 dias após a manifestação. Ele também foi acusado de participar de um grupo armado e organizado, que tem a intenção de atacar a República Islâmica do Irã. Várias personalidades do futebol árabe se posicionaram pedindo a liberação do atleta, incluindo o ex-jogador do Bayern de Munique e da seleção iraniana, Ali Karimi. O Sindicato dos Jogadores Profissionais de Futebol emitiu um comunicado em que se diz chocado com as notícias e exige a anulação da sentença. O valor do aluguel residencial subiu no mês passado. O acumulado do ano ficou 3 vezes acima do valor da inflação. Os novos contratos de aluguéis residenciais ficaram em média 0,79% mais caros em novembro em relação a outubro. Segundo o índice Fipesap+, a alta foi quase o dobro da registrada pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, considerando a inflação oficial do país, que avançou 0,41% no mesmo período. O Fipesap acompanha o preço médio de locação de apartamentos prontos em 25 cidades brasileiras, com base em anúncios veiculados na internet.
Entre as capitais, os maiores avanços do mês foram em Porto Alegre, Curitiba, Goiânia e Salvador. Entre todas as cidades, São José, em Santa Catarina, lidera o ranking geral com um aumento de 5,55% em novembro. Na sequência aparecem Barueri, em São Paulo, e Praia Grande, também em São Paulo. No balanço parcial de 2022, a alta acumulada avançou 15,53% de janeiro a novembro, 3 vezes acima da inflação no período de 5,13%. Também neste recorte, todas as 25 cidades apresentam aumento nominal. Entre as capitais, os maiores avanços do ano foram em Florianópolis, Goiânia, Curitiba e Fortaleza. A cidade catarinense de São José também lidera a lista entre as cidades com aumento de 39,29% em 2022. A presidente do Parlamento Europeu, Roberta Metsola, se pronunciou sobre as denúncias de corrupção envolvendo a vice-presidente da casa, Eva Kaili. Ela afirmou que o caso é um ataque à democracia europeia. Não se engane, o Parlamento Europeu, caros colegas, está sob ataque. A democracia europeia está sob ataque. E nosso caminho de sociedades democráticas livres e abertas está sob ataque. Visivelmente abatida, a líder maltesa confirmou ter acompanhado pessoalmente uma das apreensões realizadas em Bruxelas e prometeu uma investigação interna para analisar o ocorrido. There will be no sweeping under the carpet. We will launch an internal investigation to look at all. Não vamos varrer para debaixo do tapete. Vamos lançar uma investigação interna para analisar todos os fatos relacionados com o Parlamento e para analisar como os nossos sistemas podem se tornar ainda mais seguros. Não haverá negócios como de praxe. Lançaremos um processo de reforma para ver quem tem acesso às nossas instalações, como essas organizações, ONGs e pessoas são financiadas, que ligações com países terceiros elas têm. Pediremos mais transparências nas reuniões com atores estrangeiros e aqueles a eles ligados. For more transparency on meetings with foreign actors and those linked to them. O escândalo explodiu após operações de busca feitas em Bruxelas e da detenção de 4 pessoas, incluindo a eurodeputada grega Eva Kaili, vice-presidente do Parlamento Europeu, por corrupção e lavagem de dinheiro. A denúncia trata do pagamento de enormes subornos por parte de um Estado do Golfo para influenciar votos e cargos no Parlamento. Em meio às investigações, o governo do Catar negou qualquer relação com o caso. E seja qual for o resultado de hoje, até da Copa do Mundo, um argentino já merece um título, o de herói. Estamos falando de um médico torcedor que salvou a vida de um turista durante um voo. O homem sofreu um infarto enquanto assistia à partida da seleção contra a Holanda pelas quartas de final. Na ocasião, a aeronave estava passando por uma turbulência quando um homem de 65 anos, de nacionalidade chilena, começou a passar mal. O passageiro pediu ajuda para a tripulação, que informou que ele seria atendido assim que o avião estabilizasse. Mas quando foram socorrer, as equipes notaram que a situação era mais grave. Foi quando questionaram se havia algum médico no voo e um homem prontamente se apresentou. Vestindo a camisa 10 da seleção argentina, o profissional, que não quis se identificar, pois qualquer colega faria o mesmo, prestou assistência. Ele disse que quando se aproximou do homem e conseguiu falar com ele, notou que a situação era típica de um infarto e pediu para que a tripulação mantivesse a calma e que levassem até ele uma caixa com remédios e um desfibrilador, que não foi necessário utilizar, já que o passageiro estava medicado, e pediu para aguardar uma evolução antes de tomar qualquer decisão. Quando o avião aterrissou em Posadas, o paciente estava totalmente lúcido. Ao descer da aeronave, o médico foi aplaudido pelos demais passageiros. E essa edição fica por aqui. Você acompanha outras informações logo mais às 5 da tarde com Beatriz do Vale.